Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Raquel Artes. Vamos hoje fazer uma pintura na garrafa com tema de praia, usando apenas cores quentes. Vamos usar laranja, amarelo e claro, vai ter o escuro também para dar o contraste, mas o nosso céu é feito de cores quentes. Tenho certeza que você vai gostar e ver que não é tão difícil assim. A maneira que eu vou explicar vai simplificar para você. Que tal aquela bela paisagem na garrafa? Muito obrigada e até mais. Bom, o primeiro passo, nós vamos pegar a fita crepe e marcar o espaço que deixaremos para a água, a areia, o céu. Estou usando uma garrafa quadrada. Você pode utilizar uma garrafa de outro formato, redondo, não tem problema. O importante é usar a fita crepe para facilitar nessas divisões. É claro que antes de pintar eu passei o primer e deixei secar no tempo adequado. Primeiro estou usando o amarelo, você pode utilizar o tom de amarelo que você desejar. Pode ser amarelo ouro, pode ser amarelo canário, amarelo limão, o amarelo que você tiver. Porque nós vamos depois colocar um pouquinho de branco em cima. Então, vai dar uma suavidade de todo jeito. E também vamos em seguida utilizar a cor laranja, tem vários tons de laranja também, quando você vai comprar as tintas. Então, o tom que você tiver, você utiliza, a tinta seja PVA, esse é próprio para artesanato. E você pode utilizar o pincel ou a esponja. Nesta parte de fundo, estou utilizando a esponja, mas futuramente já vou ter que ir para o pincel. Agora, colocando o branco, como eu disse, e vai dando uma suavidade. Pega uma parte seca da esponja para suavizar uma cor com a outra. Tem esse pedacinho em cima que não foi passado primer, mas eu vou colocar uma fita de cetim preta no finalzinho, então vai dar tudo certo. Agora sim, vou colocar a cor laranja e aproveitar a mesma esponja e bater esse laranja também, fazendo o mesmo processo, depois suavizando uma cor com a outra. Prontinho, já deu até uma secadinha, porque a tinta ela seca rápido. E agora eu tô tirando a fita crepe para utilizar as outras cores para fazer a parte da água. Eu vou fazer primeiro usando a cor azul marinho na linha. Então eu resolvi ir direto com o pincel e não quis colocar uma fita crepe em cima onde já havia pintado, porque corria o risco dessa fita tirar a tinta que já foi pintada. Então eu fiz a linha com azul marinho e agora estou utilizando outro tom de azul, o azul cerúleo. Você pode utilizar os tons parecidos que você tiver aí na sua casa. O importante é que faça um degradê para que haja uma profundidade no resultado final. Então, eu estou utilizando o pincel sempre no mesmo sentido, né, no sentido horizontal. E assim vai dando até um efeito diferente, um efeito de água, porque com a esponja ela já deixa mais batido, né? Então, nesse caso, já é mais interessante utilizar o pincel mesmo, porque muda a forma, né, a textura. O pincel ele carrega mais tinta nas cerdas do pincel e a esponja ela absorve a tinta e quando a gente bate, ela sai menos tinta do que a gente imagina. Aqui eu estou dando uma puxadinha da parte escura do azul marinho, já no sentido vertical, e também vou suavizando no sentido horizontal ao mesmo tempo, só para poder dar uma mesclada nessas cores. E agora eu vou utilizar o azul ultramar. Esse que eu acabei de passar foi o ultramar,
fiz mais uma camada. E agora com o branco eu vou fazer a última parte. Então o branco vai passando ele direto com o mesmo pincel que eu usei o azul, eu pego o branco e vou colocando esse azul em cima, o branco em cima do azul e o azul por cima do branco. Então eu vou dando uma misturada mesmo para poder dar esse efeito de profundidade. Deixei o pincel bem carregado de tinta da branca, então é bom fazer isso nessa parte, porque dá para aproveitar bem, dá para virar e fazer mais outra parte da garrafa sem precisar colocar tinta branca. É só ir misturando, então já vai dando efeito ao mesmo tempo. Você vai trazendo para lá e para cá, e o branco e o azul ele vai misturando ao mesmo tempo. Então a gente consegue criar esse efeito rapidamente, deixando essa perspectiva, né? Que é essa profundidade. Então é só continuar desse jeito e não tem segredo. Pincel sempre nessa mesma posição, misturando essas cores, com cuidado para não apagar totalmente o escuro e também deixar essa harmonia entre as cores. E aí vai indo, não tem segredo não. É até divertido e gostoso de fazer, porque é o mesmo procedimento que a gente faz na pintura em tela, a gente pode fazer na garrafa. Então não tenha receio de fazer. Vai com cuidado, vai descobrindo cada pincelada, você vai testando e se errar sempre tem como corrigir, como colocar a tinta por cima e até achar o tom desejado. Não precisa ter medo, sempre digo isso, se errar é até bom porque você aprende com seus erros, vai descobrindo novas maneiras e novas técnicas. Bom, eu já passei aqui na parte que eu retirei a fita crepe, coloquei um tom areia, um tom mais clarinho. Você pode pegar um caramelo e misturar com branco, e depois pegar um caramelo e misturar com marrom e formar outra tonalidade mais escura. Se você não tiver as cores corretas, você vai misturando, vai escurecendo, vai clareando. Bom, e aqui por último eu já vou colocando marrom escuro e vou suavizar todos esses tons para poder formar o degradê, porque ele deixa realmente a pintura com mais beleza, dá profundidade e não fica chapado, né? Então fica bonito mesmo. É diferente a gente trabalhar dessa forma. Agora, aproveitando o mesmo marrom que utilizei por último, eu vou subir o coqueiro, né? Então, eu já tô carregando o pincel, vou usar ele na lateral, não vou usar ele de frente para não sair tão grosso. Então, deixo ele inclinadinho de ladinho. E agora, tô aqui vendo o espaçamento que fica legal. Então, eu começo de baixo para cima e com calma eu vou fazer ele não reto, mas eu começo ele reto e aos poucos eu vou virando. Aí eu faço aquela curvatura. Você pode deixar ele mais tortinho se quiser, mas neste caso achei mais adequado fazer desta forma. Agora, com o pincel mais fino, pode ser numeração 2, pode ser no 4. O importante é que seja de cerdas duras, que seja um pincel chato. Você vai utilizar ele na lateral também, usando ele de lado. E fica mais fácil de fazer esses riscos, que vai ser a base das folhas. Então, do mesmo jeito que eu vou fazer de um lado, eu vou fazer do outro. Vão ser 4 curvas, inicialmente iguais, de um lado e do outro, e depois uma curva final na parte de cima. Então, esses 5 riscos vai facilitar para o desenho desse coqueiro.
Agora eu faço esse último risco com o ângulo mais aberto, mais para cima. Tem formas de fazer estas partes das folhas. Você pode utilizar o pincel fininho, 0 filete, e você pode também utilizar o pincel chato, numeração 2, numeração 4, depende do tamanho do coqueiro que você está trabalhando. Então aqui eu já vou mostrar, olha, ali eu fiz primeiro com o pincel fino, essas duas partes, e agora eu vou fazer com o pincel chato, e eu já sujei ele de tinta e vou puxando, e ele vai naturalmente formando. Ele é mais rápido do que o filete dá um pouquinho mais de trabalho. Só que ele muitas vezes não sai os risquinhos do jeito que você quer. Então você tem que ter a leveza na mão, tem que ter cuidado para poder formar. E você pode usar os dois, complementar. Pode fazer primeiro com um e depois com o outro. Primeiro com esse grossinho, chato, depois com filete, para poder dar uns acabamentozinhos. As folhas ficam preenchidas e também ganha mais delicadeza com esse fininho. Então, eu sugiro que você experimente as duas formas para ver qual que você se identifica. Desculpa o barulho do cachorro latindo, estou gravando por cima o áudio, mas está complicadinho aqui com criança, cachorro, mas acredito que está dando para entender. Bom, e agora eu estou colocando outro tom por cima, usando um tom de amarelo. Você pode usar branco, pode usar outro tom de verde claro. Então você necessariamente não precisa trabalhar só uma cor. Você vai descobrindo o que fica legal, o que combina. E é assim. Agora eu tô fazendo o coqueiro. Eu coloquei preto e agora eu tô colocando branco, vou pôr verde também. Você vai vendo o que você acha melhor aí. Ó, só de marcar o pincel já forma a bolinha do coqueiro. Então não tem segredo, não tem mistério fazer bolinhas para coqueiro. Passei um pouquinho de preto nas pontas das folhas para dar um realce. Fiz uns passarinhos lá em cima e uns matinhos embaixo do coqueiro. Você pode colocar os detalhezinhos que você quiser acrescentar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de passar verniz. Estou esperando secar. Pode passar verniz vitral, verniz geral, verniz spray, de sua preferência. Muito obrigada pela atenção e até mais.